Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Aloysio Cordeiro, com muita alegria. Estamos aqui para um encontro, para um pequeno resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da CPAD, desse trimestre que está uma bênção de Deus. É a igreja eleita, é a carta de Paulo, né, chamada de uma carta circular. E até hoje esta carta é lida e é refletida e serve para o nosso crescimento espiritual. E nós estaremos neste domingo com uma classe de alunos, né, falando sobre esta lição. E vamos fazer apenas um pequeno resumo aqui, não vamos detalhar muita coisa, mas vamos fazer um pequeno resumo desta lição tão maravilhosa. É a lição de número 5, dia 13 de maio de 2020. O tema é o título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O texto áureo diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. A verdade prática diz: Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus por isso. Né? Nós estaremos nesta lição maravilhosa e com certeza trará um crescimento espiritual muito grande para os alunos. Né? O primeiro tópico, libertos, o título, né? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E vamos ao tópico primeiro aqui, é a introdução. A antiga natureza, o primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Quando fala de pecado, o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. Segundo a carta de 1 de João, capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado, ou seja, é um ato, pois a Bíblia diz assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Nós temos que entender que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna nesta lição. Ok? Nós temos uma natureza pecaminosa, temos que ter essa reflexão, né? E nós fomos vivificados pela graça de Deus e a nossa salvação vem de Deus e não de obras. Amém? Quando começa o primeiro versículo, né? O primeiro versículo, ele diz assim, quando Paulo escreve, ele nos deu vida, né, em algumas versões, ou ele nos vivificou, estando vós mortos. Essa expressão, quando fala mortos, né, o que significa morte? Isso é uma morte espiritual. Nada mais é do que significa uma separação. Quando fala que está morto, ele está separado de Deus. Ele não tem nenhuma comunhão com Deus. Quando fala que o homem está morto, quando ele diz estando vós mortos, ou seja, estávamos separados de Deus, sem nenhuma comunhão com ele. Isaías capítulo 59, verso 2, ele diz assim: as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olha esse entendimento aqui de quando fala de morte, estando vós mortos. E quando nós falamos também de morte morto em relação a separados com Deus, faz-nos lembrar sobre o filho pródigo, né, que está em Lucas 15, 24, quando o pai ele diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, essa expressão tem um sentido, como Lucas fala aqui na parábola do filho pródigo, quando registra isso. Então, morto, estávamos separados. Vós mortos nos vossas ofensas e pecados, né? Nos vossos delitos e pecados. Algumas versões falam ofensa. Aí
Quando Paulo escreve mortos nos vossas ofensas e pecado. Mas ofensa e pecado não pode ser a mesma coisa, né? A palavra ofensa, né, está aqui, ele está falando nossa condição anterior. Na verdade, né, isso é uma condição anterior à qual nós estávamos. Essa palavra ofensa, do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, né? E o termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo, né? Até uma matéria também. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como um morto, está na lição, ou seja, é uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. Então, quem está sem Deus está morto espiritual. Amém? Então, nós temos que entender bem isso sobre essa expressão. Agora, quando fala de ofensa e pecado, tem mais aqui um detalhezinho que é importante a gente descrever. Tomás de Aquino, ele entende que ofensas são pecados por omissão. E pecados? Pecados, quando ele fala a segunda, ofensas e pecados seriam os pecados por comissão. Isso é o entendimento de Tomás de Aquino. Quando nós também tem o entendimento do pastor Elianai Cabral, né? Que ele diz assim, um comentarista, ele diz que entende que ofensas são os pecados de cada um de nós. E o outro termo, pecados, como ele fala na segunda parte ali, entende que é pecado geral. Então nós temos que entender que, independente disso, o pecado sempre nos vai separar de Deus. Amém? E ele diz assim, estando vós mortos, né? O apóstolo Paulo está falando para aqueles que estavam mortos, justamente para mim, para os gentios, né? Mortos espiritualmente, em vossas ofensas e pecados. Aí ele usa, no segundo versículo, ele fala assim, andastes, nos quais andaste segundo o curso deste mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no espírito da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. É interessante, nesses dois versículos aqui, que Paulo, ele diz assim, andastes. E agora, no outro versículo, ele fala assim, andamos, né? Também todos nós andamos outrora. Paulo aqui está se juntando à mesma condição, à mesma categoria com eles, né? Paulo está agora usando antes ele fala dos gentios, agora ele está usando para todos, judeus e gentios, que fazem parte. Ok? Então, o que subentende, você diz assim, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, pecaminosa, decaída, fazendo tudo que o corpo e a mente queriam, de acordo com o curso deste mundo, né? Este mundo, que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E ele diz lá na frente, no versículo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele usa a expressão filhos da ira, né? Alguns interpretam essa expressão filhos da ira como por sermos parte, vimos de Adão. Então, ele diz isso, mas essa expressão também filhos da ira, né? Ele está falando da própria natureza, é o nosso estado, sim, a consciência do Evangelho. É quando a pessoa está entregue à própria vontade, está nas inclinações da carne, nos pensamentos, né? Então, filhos da ira, há uma ira que não é de fora, mas ela é de dentro da nossa própria natureza, né? O que é falar sobre a ira? A ira é o homem que anda sem Deus, né? A ira de Deus é o andar do homem sem Deus. Por quê? Quando o homem vive o pecado, ele vai colher as consequências do pecado, né? Tudo aquilo que o homem vai fazer no seu caminho, ele vai colher, né? Há um juízo divino para quem é esse tipo de pessoas.
Então, os filhos da ira estão relacionados à própria condição humana, né? Aos pensamentos, à própria natureza humana, pessoas que não têm a consciência do Evangelho e da palavra de Deus. Amém? Então, a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Ok? Então nós temos que entender que o pecado não consiste apenas em ações isoladas, mas também é uma realidade ou natureza dentro da pessoa. Como ele diz, todos nós andávamos fazendo a vontade da carne, então está dentro do próprio homem. Né? O pecado, como diz a lição, como a natureza, indica a sede ou a sua localização no interior da pessoa, como a origem imediata dos pecados. Então, por isso que precisa de um novo nascimento. Né? Quando há um novo nascimento, há uma nova, a nova natureza vai substituir a velha natureza pecaminosa. Né? Aí já é o fato de que é revelada a ideia de que regeneração só pode acontecer de fora para dentro da pessoa. Amém? Vivificados pela graça. Né? Vamos lá, nesse pequeno resumo, aliás, né? resumo, vamos lá. Vivificados pela graça. O texto diz assim no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, ou seja, fomos vivificados espiritualmente, né? Aqui ele diz assim, ele nos deu vida, juntamente com Cristo pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que palavra maravilhosa aqui. Primeiro ele diz que nos ressuscitou. Estou lendo a Bíblia aqui. Ele nos ressuscitou. Né? Ele nos deu vida. Estávamos mortos nos delitos e ele deu vida. Aí depois lá na frente ele fala, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que a gente entende isso, né? De ressuscitar e nos faz assentar nas regiões celestiais. Bem, quem está sentado à direita de Deus é Cristo. E Cristo é o quê? Ele é o cabeça. Né? Se a cabeça está lá, o corpo também fica lá, com ele. Nós já estamos sentados lá, nele, em Cristo Jesus. Como dizem Efésios 2:6. E daqui por diante vamos continuar assim. Nele como em nossa cabeça, que é a base da nossa esperança. Por ele a partir de agora, como pela causa que confere. E isso é maravilhoso. Saber que Cristo, o cabeça, a cabeça, está sentado e nós como igreja, como corpo, fazemos parte dele. Por isso que ele ressuscita, ele nos deu vida e também nos assentamos juntamente com ele, né, nas regiões celestiais. Amém? O que Deus operou em Cristo, né? Operou pelo próprio fato, né, de todos nós estarmos unidos a Ele, um com Ele. Isso é maravilhoso. O ato da bondade e misericórdia de Deus, estando nós ainda mortos em pecados, Ele nos amou. E por isso nos vivificou por meio da sua graça. Somos vivificados por sua graça, exaltados por sua graça. Amém? Que bênção de Deus. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia do grande Deus. Agora, falando sobre graça, nós podemos ir para o tópico 3, a salvação não vem das obras. Olha que interessante aqui, que nós podemos entender aqui. Quando ele fala 2 vezes sobre a graça, né? Ele fala 2 vezes sobre a graça. Aqui tem no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 5 também ele diz assim, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Paulo ele coloca, escreve aqui duas vezes, né? Pela graça sois salvos. Quando fala da graça, né? Significa estáis em estado de salvação, né? No grego. Estáis em estado de salvação. Não é simplesmente que já sou salvo e uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Nós passamos da morte para a vida, como diz em João capítulo 5, versículo 24, e agora nós estamos em um processo, num estado de salvação. A salvação para o cristão não é uma coisa a ser esperada para o futuro, mas já realizada, 1 João 3,14. Né? Então, Paulo, quando ele escreve isso, há dentro dele um sentimento, né, que eclode, para que os efésios também possam sentir que a graça, do princípio ao fim, é a única fonte de salvação. Por isso também ele está falando vós, né, e não nós também. Então, ele fala para ele, vocês têm que entender isso, vocês têm que entender desse poder, né? E fala assim, isto não vem de vós, né? Isto não vem de vós. Quando fala isto, a saber, quando ele fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, isso entende o quê? O ato de crer, né? Ou o ato de fé, não é humano, isso aí. Não é de, ele fala assim, não é de vocês mesmos, isso aí é dom de Deus. Então, em Efésios 2, do versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Amém? Então, a graça nos propõe, nos proporciona sermos salvos, mas devemos praticar as boas obras. Aí faz-nos lembrar da lição passada que fala sobre a predestinação, não é verdade? Muita gente diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso não. Então, nós estamos num processo, estamos num estado de salvação e num processo de santificação e nós temos que praticar as obras, né? Então, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Ó, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ele não está falando que você não deve praticar as boas obras, as obras. Ele está dizendo que não vem de obras para que você não fique. Não vem de obras. Você deve continuar fazendo o que Deus pede, praticando. Não é a pessoa cruzar os braços, estou na graça, posso fazer o que eu quero. Não, isso não. Né? Então a Bíblia fala que fé também sem obras é morta. Então as duas andam juntas. Amém? A graça é o meio de salvação. Ela inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 7. A salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Oh, graça maravilhosa do Senhor, né? Eu quero deixar para você aqui, nesta conclusão, né, este pensamento, né, do que essa bênção sobre a graça de Deus, sobre esse não é um mérito nosso, é algo que vem de Deus, totalmente de Deus, né? Nós temos que entender também que o poder de Deus foi manifesto, nesse texto aqui, o poder de Deus foi manifesto no indivíduo das três seguintes maneiras. Olha como o poder foi manifesto de três maneiras. Como diz no versículo de 1 ao 5, foi pela ressurreição espiritual. E segundo, o poder de Deus foi manifesto, no versículo 6, pela ascensão espiritual. E em terceiro, dos 7 ao 10 versículos, o poder de Deus foi manifesto na humanidade, aliás, de 7 ao 10, pelo poder de fazer boas obras e demonstrar a graça de Deus durante toda a eternidade. Eu achei interessante o que diz essa expressão aqui, essas informações deste livro maravilhoso, que fala sobre as três
seguinte maneira do poder de Deus ser manifesto na vida da pessoa, né? Do seminário até da minha esposa que eu peguei e achei esta informação importante aqui, quis passar para você, né? Que é do Meyer Pillman, você conhece? Muito bom, através da Bíblia, livro por livro, muito bom este versículo, este livro aqui, tá? Olha, gente, Deus abençoe, a conclusão está aqui, olha, antes da regeneração, está na nossa revista, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Glória a Deus. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Né? Mateus 5:16 está ali. Que Deus abençoe a todos. Foi um pequeno resumo aqui da nossa lição. Não aprofundamos, só trazemos algumas informações, alguns detalhes para enriquecer um pouco a nossa vida. Se você gostou que haja mais informações, mais vídeos como esse aqui no YouTube, você dá uma clicada aí, faça um comentário, você pode também dar uma opinião, será uma alegria. Se, pastor, gostei, pode publicar mais aí. Com certeza, nós vamos esmerar para melhorar mais ainda, para que tenhamos ainda mais conteúdos, ok? Estou fazendo apenas um caráter experimental aqui, para tomara que dê certo, que você goste. Nós fazemos isso para a nossa igreja, né? Para a nossa igreja. E às vezes, nesse momento aqui de coronavírus, né, de problemas aí, nós estamos fazendo as nossas EBDs online, na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu aproveitei também para publicar um pequeno resumo aqui dessa lição essa semana e espero que seja de proveito para você, meu amigo, irmão, professor, que está nesta batalha como eu também estamos aí a cada domingo em nossa igreja. E é muito bom estudarmos a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tem o meu WhatsApp aqui, quem quiser falar comigo, né, conversar comigo, o WhatsApp está aqui, operadora 024 9740 22038. O DDD é lá do Rio de Janeiro, mas eu sou aqui de Minas Gerais. Estamos pastoreando aqui uma igreja em Minas Gerais, né? Estamos pastoreando, estamos na batalha a cada dia, assim como você também, eu acredito, meu amigo pastor, o professor. Então, pode enviar o teu WhatsApp ou a sua ligação. Um forte abraço, que Deus te abençoe e boa aula neste domingo aí.